pouco da palavra de Deus com vocês. Irmãos queridos, penso que o pastor Cláudio tem uma mensagem, um desafio muito interessante, falar de esperança em um contexto social que nós estamos vivendo. Esse tema não perpassa apenas a questão da nossa existência enquanto existência, mas também perpassa a esperança de uma vida melhor, de um mundo melhor, de uma sociedade melhor. E eu agradeço a Deus o convite feito pelo pastor Cláudio de estar compartilhando essa porção da palavra de Deus com vocês. E eu gostaria então que vocês me acompanhassem na leitura do texto de Êxodo, capítulo 13, que nos diz assim: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus nos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Ó Deus grandioso, a nossa gratidão a Ti pela vida desta igreja, por esse momento tão especial que essa comunidade de fé vive, com os valores do reino sendo proclamados neste local. Nós, nesse instante, nos colocamos diante de Ti, desejosos que o Senhor fale conosco através da Sua palavra, fale com os nossos corações e vidas, dando um pouco mais de compreensão deste momento que nós estamos vivendo. Alimente sempre a nossa esperança, porque a nossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida. Nós oramos, pedindo que Teu Santo Espírito atue em cada coração aqui presente nesta noite. Em nome dEle e de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Mas, irmãos, pensando um pouco nesta época que nós vivemos, como disse, essa temática sobre esperança nos faz pensar que nós podemos olhar para a vida com um olhar um pouco diferente, olhar para as questões que cercam a nossa existência com um olhar um pouco indiferente. Aquilo que nós chamamos de pós-modernidade, que é um conceito que vem sendo muito divulgado, principalmente por sociólogos e filósofos, ele tem mostrado que essa era de tanta conquista, de tanta tecnologia, de tanto avanço, esconde algumas questões cruciais no coração do homem. Entre elas, eles dizem que nós vivemos numa época de muita insatisfação, de muito medo, de muitas incertezas, de muitas desesperanças e de muita crise. E pensando nisso, então, nós começamos a detectar que, de fato, nós não estamos satisfeitos com aquilo que nós temos às vezes. Você já percebeu que a gente sempre quer um pouquinho a mais? Que quando a gente conquista alguma coisa, parece que aquela coisa que nós estávamos sonhando, querendo,
quando a gente conquista, parece que ela não traz sentido para as nossas vidas. Então a gente vive esse momento de insatisfação. Uma outra questão é que nós passamos a maior parte do nosso tempo à procura de situações e coisas que nos tragam alegria. E isso é aquilo que eles chamam de uma vida para o consumo. A gente procura sempre preencher alguma coisa da nossa vida consumindo. É um carro novo, é uma roupa nova, lógico que tudo isso é bom, mas atrelado à insatisfação, tem essa procura do nosso coração por coisas que nos tragam alegria. A gente sempre acha que a alegria está lá do lado de fora da nossa existência. Por isso a gente precisa comprar, consumir, né? Por isso que te dão, entre aspas, por uma anuidade, um cartão de crédito, às vezes com um valor até considerável para que você consuma. E quanto mais você consumir, quanto mais você gastar, melhor vai ser para o dono do cartão de crédito. Não para você, porque o pior é o mês que vem, né? Quando vem a bendita fatura. É tão gostoso consumir, mas quando vem a fatura para a gente pagar, dói até o coração da gente de ver por que eu fui gastar. E vem aquela sensação de arrependimento. Então, o outro lado é que diariamente nós somos bombardeados pelas mídias, sejam elas sociais, televisivas e jornais, a respeito da crise. Eu acho que, pelo menos nos últimos 3 anos, a gente ouve todo dia a palavra crise. Todo santo dia, seja em qualquer situação. E o Facebook virou um palco de especialistas em crises, em política, em direcionamento dos mais variados. Você já percebeu isso, né? Está saindo até um certificado para aqueles formados em doutorado de Facebook, que conhecem tudo de política. Bom, de um lado é bom, porque nós estamos, de certa forma, discutindo as questões que marcam o nosso país. Mas a palavra crise nos últimos anos, nos últimos meses, é a palavra, acho que talvez mais falada, e é a palavra que nós mais ouvimos. E você já percebeu que a palavra esperança desapareceu? Eu não ouço muito falar de esperança. A gente olha para o cenário, a gente olha para a política, a gente olha para fora e a gente, de certa forma, está desesperançoso com toda esta situação que nós estamos vivendo. E além disso, propaga-se justamente isso, essa ideologia do fatalismo. Ou seja, a ideia que daqui para frente as coisas tendem a piorar. Você já imaginou, se já está ruim hoje, imagine que as coisas vão piorar daqui para frente. Ou seja, pessoas que vão dizer assim, olha, não vai mudar, não dá, não tem mais solução. E de certa forma, alguns especialistas afirmam que nesse período de crise, muitas pessoas estão lucrando com ela. É verdade. Pessoas que estão se reinventando, as pessoas desempregadas que estão reencontrando uma outra forma de vida. Mas você sabia que não existe crise no mercado financeiro? Nos últimos anos, quem mais lucrou com toda essa situação que nós estamos vivenciando no nosso país foi justamente o mercado financeiro. É isso mesmo. Bancos, financiadoras, 14 milhões de brasileiros na fila do desemprego, muitos pais e famílias desesperados e tudo mais. Então, de certa forma, paira aí uma ideologia do fatalismo que as coisas não vão melhorar. E diante disso, esses pensadores então vão dizer assim, que nós estamos vivendo, de certa forma, essa era que é a era do vazio, da solidão,
das incertezas. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Apesar de todo o avanço da tecnologia, das coisas, o ser humano vive esse mundo de incerteza. Outros denunciam a fluidez das coisas, a fluidez das pessoas, das relações afetivas e sociais, acentuando que tudo aquilo que é sólido vai se desmanchar no ar um dia. E entre esses pensadores está esse sociólogo que eu admiro, chamado Zygmunt Bauman, que questiona justamente isso, que explicita isso para as pessoas. As relações são fluídas, elas são passageiras, elas são efêmeras, nas redes sociais, nos relacionamentos pessoais, nas amizades, que não são duradouras, que não duram. Certamente o pastor Cláudio já falou sobre isso. E no livro do Bauman sobre a arte da vida, ele pergunta o que aconteceu com a vida. E nesse livro ele vai denunciar justamente que a cultura que nós vivemos, denuncia essa cultura que impõe sobre nós a felicidade a todo custo. Ou seja, nós temos que ser felizes a todo o custo. E o mercado, que eu já pontuei aqui, tenta produzir esta crise a fim de que você consuma, preencha aquele vazio inicial que eu estou falando. Então, para você, quanto mais insegurança, quanto mais medo, você vai investir. Você tem insegurança, você vai colocar câmera de segurança na sua casa, alarme, você está percebendo, você vai gastar. Quanto mais vazio no coração, mais você quer preencher com coisas, com objeto, com comida. A gente fica numa compulsão que a gente quer preencher essa ansiedade, esse vazio, comendo, e você sabe as consequências disso para a sua vida. Então, só é feliz quem consome. E os efeitos disso é que nós temos visto uma geração cada vez mais de pessoas inseguras. Isso tem gerado cada vez mais pessoas incertas em relação à família, ao emprego, à estabilidade. Não é? A gente não tem segurança no nosso emprego, a menos que você seja concursado. Mas quem trabalha numa empresa constantemente tem a sensação de que vai chegar, ou o diretor, ou alguém do RH vai chamar você e vai dizer: olha, acabou a nossa relação. É essa a sensação que a gente tem. E tem gerado cada vez mais pessoas depressivas que não conseguem encontrar sentido em suas vidas e na própria existência. E tem gerado cada vez mais pessoas sem esperança. Isso mesmo, toda esta crise que nós vivemos tem gerado pessoas desesperançosas, que não acreditam mais, que não acreditam em políticos, em pessoas, na sociedade. Algumas que durante a caminhada perdem a fé em Deus. Pessoas que não acreditam mais em mudança. Bom, eu estou aprofundando um pouco essa questão da desesperança, do medo, da insegurança, mas eu não vim aqui só para falar sobre ela. Eu só estou tentando caracterizá-la um pouco para a gente ver o quanto a esperança é importante em nossas vidas. Então, aprofundando o tema, o que nós precisamos saber sobre essa questão da desesperança? E em seguida eu vou falar sobre a esperança. Primeiro, ela é inevitável. Quem nunca sentiu sem esperança aqui? Ela chega na nossa vida a qualquer momento e não tem como a gente evitá-la. Um dia ela vai bater na nossa casa, essa desesperança. Ela também ocorre em nossas vidas constantemente. Às vezes ela se manifesta em vários problemas, nos problemas existenciais, nos financeiros, nos familiares, nos sociais, ou seja, constantemente ela pode vir a acontecer. De repente a gente conserta a nossa esperança em determinada área da nossa vida,
do outro lado, daqui um tempo, pode ser que ocorra uma outra situação que nos traga desesperança. Ela também não escolhe a hora, ela não avisa a hora que chega. Você já percebeu que nenhuma crise avisa o momento que chega? A crise não avisa, o problema não avisa. Você lembra da história de Jó? Estava lá, um homem rico, abastado, de repente começa a chegar uma série de más notícias para ele. Olha, o gado morreu, seus filhos estavam numa festa, morreram, e assim começou a acontecer uma série de problemas na vida daquele homem. Então ela não escolhe hora, a má notícia não escolhe hora. Ela ainda não escolhe classe social. Não é só pobre que sofre pela desesperança, o rico também sofre. Ela não é só adulto que enfrenta isso, criança às vezes também. Então ela atinge qualquer classe social. E ela quase sempre tenta tirar da nossa vida essa vontade de viver. Ela nos estagna, impede que a gente caminhe como povo eleito, exclusivo, como propriedade exclusiva de Deus. Ela tira o brilho do nosso coração, do nosso rosto, da nossa existência. E ela faz com que, às vezes, nós desacreditemos nas promessas de Deus. Às vezes nós, o povo da esperança, é o povo mais sem esperança. A desesperança tem justamente esse poder de mexer com a nossa fé em Deus. É um problema, é uma crise, é uma situação que pode vir e abalar a sua vida, abalar a nossa fé. E não pense você que eu, enquanto pastor, já não passei por momentos assim. Quando você olha para a Bíblia, você tem uma série de homens questionando, dizendo: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? O salmista que pergunta onde está Deus? Ele enfrentando toda a crise, todo o problema, ele pergunta: onde está Deus? Então essa crise, essa desesperança tem esse poder. Olhando um pouco para a questão da desesperança, nós temos 3 erros básicos na nossa vida. O primeiro é pensar que Deus nos abandonou, como o salmista. O salmista pergunta: onde está Deus? E que Ele não se importa conosco no meio de toda a crise. O segundo erro básico é pensar que a desesperança, a crise é para todo sempre. E não é. Os problemas não são para sempre. As crises não são para sempre. Elas têm um tempo. Elas duram um tempo. E um terceiro erro é nós pensarmos que somos os únicos que vivem mergulhado nessa desesperança, ou nas dificuldades, ou nas provações, ou nas tormentas, ou crises da vida. Às vezes a gente acha que só nós passamos por isso, que só nós sofremos, que só nós perdemos o emprego, que só nós temos uma família que sofre, só nós que passamos por rupturas na vida, que só nós estamos enfrentando uma série de crises. E não é isso. Há muita gente. Talvez hoje, nessa noite, se alguém tivesse a oportunidade de vir aqui à frente e falar: olha, eu estou aqui, mas é só pela misericórdia de Deus, porque minha vida está nestas condições. Eu não sei o que eu vou fazer amanhã para saldar esta dívida. Porque isso faz parte da nossa existência enquanto caminhada, enquanto uma peregrinação, e que nós não somos os únicos que passam por isso. Quando nós olhamos um pouco sobre a questão da desesperança, nós entendemos essas coisas que eu falei para vocês. Mas acho que precisamos de uma definição sobre o que é a esperança. Olha que interessante o que um pensador brasileiro coloca. Ele diz assim: é preciso ter esperança,
mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E a esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é não desistir. Esperançar é levantar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Ou seja, você percebe que a esperança é um movimento, não é espera. Por isso que nós erramos na nossa caminhada às vezes. Por isso que nós desobedecemos às vezes. Porque a gente só fica esperando. E esse texto que nós lemos antecede um desafio que Deus coloca para o povo de Israel. Eles saíram do deserto, está no momento de decisão da vida, e logo no capítulo 14, Deus diz para Israel: marchai. Sabe o que tinha na frente do povo? O mar, atrás o exército de Faraó. Imagine se o povo fica esperando simplesmente, no sentido de ficar parado, de esperar uma intervenção de Deus. Mas Deus diz para o povo através de Moisés para que o povo marche. Então, nesse sentido, esperança é caminhar, é ir em direção, é ir atrás, é construir, é não desistir, é levantar-se, apesar de não querer levantar, de querer ficar na cama o dia todo, de ficar fechado para as pessoas. É preciso, mesmo desempregado, levantar, acordar cedo, enfrentar a fila e ir, porque o emprego não vem bater na porta. É ter esperança, é isso, é um movimento em direção a algo. Por isso nós somos o povo da esperança. E quando nós olhamos para esse texto, nós estamos diante de um texto e de um momento delicado da história do povo de Deus. Você sabe que Israel acabou de sair do Egito. Foram anos e anos de escravidão, sem identidade. Um povo que estava subjugado, que não sabia o que era liberdade. Aí, eles estavam vivendo, neste momento, algo absolutamente novo. E o novo, sei lá de que maneira for, sempre nos assusta, porque gera expectativa, medo, ansiedade. É uma nova prova que temos que enfrentar, é um novo emprego que vamos começar, e isso gera ansiedade, expectativa, e o povo agora está não mais no Egito, mas está no deserto, e tem algo novo para esse povo. E atravessar aquele deserto, então, era um desafio para quem havia experimentado a escravidão por longos anos. E a escravidão tinha esse poder terrível de atuar na consciência, na emoção, no coração daquele povo, dizendo que aquele povo não era absolutamente nada. Foram longos e longos anos de pura escravidão. E quando eles estão aqui no capítulo 13, esse capítulo 13 é o conflito entre a escravidão e a liberdade proporcionada por Deus. A escravidão proporcionada por Faraó e a libertação proporcionada por Deus. E o conflito entre essas duas palavras vai ser decisivo na vida desse povo. Então esse capítulo é um capítulo importante. É um momento de ruptura entre um passado marcado pela escravidão e o presente marcado pela liberdade. O povo agora tem que escolher: regressar para o Egito, voltar à escravidão, ou seguir em frente, na esperança de um momento novo, de uma terra prometida,
de uma nova jornada, de um novo caminho, de um novo recomeço. Agora marcado pela liberdade, mas também marcado pela obediência para com Deus. E obedecer era uma questão crucial para essa relação, para esse caminho ser uma jornada suave e leve na vida desse povo. Mas para alcançar essa tão sonhada liberdade, o povo teria que passar por mais uma prova. Não era somente a escravidão, era o deserto. Caminhar para o deserto. E caminhar pelo deserto. E esse momento, então, é tão difícil para o povo, que o desejo que nasce no coração de alguns é retornar para o Egito. Alguns preferem as panelas do Egito do que o desafio colocado por Deus de ir em frente. Alguns têm saudades do Egito, por isso desobedecem. Alguns, Deus está falando, olha, tem um momento novo, uma nova história para vocês, mas eles falam, não, mas a escravidão é gostosa, de certa forma a escravidão é importante, eu vou voltar para lá porque lá tem algumas coisas. Por isso que nós nos tornamos escravos às vezes, desobedientes, porque a gente acha que aquela outra vida nossa era uma vida melhor. A gente acha que aquela outra vida nossa era uma vida muito mais satisfatória. Porque ser escravo, a gente vai trabalhar, vão esfolar a gente, mas a gente tem o que comer. Agora no deserto, o que tem no deserto? O que é melhor? A escravidão do Egito ou o deserto? O retorno então ao Egito seria o retorno a essa escravidão. E a caminhada no deserto significava enfrentar novos desafios. E aí então eu fico perguntando, o que é o deserto para esse povo? O que Israel encontra no deserto? Se você for olhar, o deserto é um terreno estéril, sem vida. Não se pode plantar nada que não se gera alimento ali. Como é que Deus tira um povo do Egito, leva para o deserto, dizendo que há algo melhor para eles lá na frente? Dá para acreditar? Por que já não tirou do Egito e já levou para a terra que mana leite e mel? Por que a gente tem que atravessar 40 anos de deserto? Por quê? Porque tem que enfrentar os inimigos, tanto o exército de Faraó, como os próximos inimigos. Por que o deserto vai ser esse lugar, então, de desafio? Porque é o lugar da sequidão. Parece que não tem muita esperança no deserto. É o lugar do vazio. É o lugar de contraste. Ora é frio, ora é calor. É lugar da mesmice. Que paisagem bela que você encontra no deserto. Veja as crises que vocês enfrentaram, se ela não tem um pouco disso. Quantos desertos nós não estamos enfrentando? É lugar da morte. É muito fácil morrer no deserto. Basta ficar 2, 3 dias sem tomar água. Mas o deserto também é o lugar da ação de Deus em favor do seu povo. E é aqui que a gente começa a perceber que Deus começa a intervir, trazer esperança, trazer um rumo, uma direção para esse povo. O deserto vai ser o lugar do aprendizado. Então, por isso que às vezes nós passamos por eles. Por isso talvez você esteja passando por um deserto. Há algo a se aprender quando nós passamos por deserto. Há algo para a gente experimentar quando nós passamos pelo deserto.
Às vezes é para ser provado, como Jesus foi provado no deserto por 40 dias e 40 noites. Às vezes a gente acha que Deus está sendo muito ruim para conosco, porque nós estamos passando pelo deserto. Mas no deserto Deus forja os seus filhos, Deus trabalha o coração, Deus lapida a nossa alma, a nossa existência. E quando nós olhamos então para esses efeitos da escravidão, do deserto, entre o deserto e a escravidão, a gente percebe que os anos de escravidão roubaram do coração daquele povo a coragem, a força, os sonhos, a esperança. Tanto que uma primeira coisa que eles colocam para Moisés é: você nos trouxe aqui para a gente morrer no deserto? É isso que Deus tem para nós? Que a gente permaneça no deserto? É essa a esperança que ele disse lá a Abraão, que ele seria o pai de uma grande multidão? Ele quer que esse povo que ele chamou lá, através de Abraão, pereça agora no deserto. A escravidão produziu essa consciência subserviente, servil, oprimida. Ela objetivava destruir então essa autonomia do povo, a identidade do povo enquanto povo de Deus, aquilo que o povo era e fazia. Essa escravidão abalou a identidade porque eles não sabiam mais o que eram, se eram escravos ou libertos, se eram o povo de Deus ou o povo oprimido de Faraó. E é diante desse quadro, irmãos e irmãs, que Deus chama Israel para um momento novo, para uma nova história, para uma nova caminhada. Era preciso ter esperança, não no sentido de esperar, mas de caminhar. E aí então a gente vê que diante de toda essa desesperança, diante de toda a desobediência, a gente vê o agir de Deus diante do seu povo. E diante dessa desesperança, do novo desafio, da nova caminhada, mesmo no deserto, o povo poderia contar com a direção de Deus. Veja lá o que diz no versículo 21. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite, numa coluna de fogo. O que você pode ter no meio da desesperança ou da sua própria desobediência, no desejo de você retornar lá para o Egito? Você pode contar sempre com a direção de Deus, de dia, de noite. Apesar de você ser o que você é, apesar de você às vezes desejar retornar à opressão lá dos anos vividos no Egito, o que Deus chama você para uma nova caminhada, e nessa nova caminhada, apesar de ser no deserto, você pode contar com a direção de Deus sempre. Você não está sozinho nessa caminhada, você não sofre sozinho nessa caminhada. Deus conduziu o povo, no versículo 18, para o deserto, mas Deus estava no controle da situação. E às vezes nós estamos na crise, nós perdemos a direção, o sentido, às vezes, o vazio toma conta dos nossos corações, mas nós precisamos entender que Deus está no controle, que Ele está no controle das coisas, que nós nos descontrolamos, às vezes nós ficamos completamente desesperançosos diante de todas as situações problemáticas que enfrentamos, mas Deus tem tudo no seu controle. Mesmo no deserto que você enfrenta, que eu enfrento, Deus está no controle, direcionando as nossas vidas.
E essa direção de Deus tem 4 fundamentos principais. Veja, ela é vista. Os israelitas viam as colunas, tanto de fogo como a nuvem. Era percebida, os israelitas percebiam que só Deus poderia fazer aquilo. Era entendida, a coluna de fogo e a nuvem representavam a direção do Senhor para o seu povo. Era sentida, eles podiam sentir o resultado da nuvem, amenizando o calor, e a coluna de fogo, o frio. Essa é a maneira sobrenatural como Deus atua em nossas vidas. Em segundo lugar, diante da desesperança, você pode contar não apenas com a direção de Deus, você pode contar com a proteção de Deus. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Nunca, você observou? Nunca se apartou. É deserto que você está enfrentando, é a falta de esperança que você está vivendo, apesar de você talvez não perceber, Deus nunca se apartou de você. Mas o que Deus quer com tudo isso? Por que tanta crise? Por que tanto problema? Por que minha vida está assim? Apesar de você às vezes não enxergar, Deus nunca se apartou de você. Deus protegeu Israel na sua trajetória diante dos perigos do deserto por 40 anos. Guardou-os das serpentes, dos escorpiões, das feras e dos povos inimigos. Dessa mesma maneira, Deus quer proteger a sua igreja, os seus filhos, acampando os seus anjos ao redor dos seus filhos. No livro dos Salmos, lemos: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. E leva os meus olhos ao monte, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda e não tosquenejará. Diante do deserto, você tem que contar sempre com a proteção de Deus. Ele nunca te abandonará. Os amigos na crise abandonam. Já percebeu isso, não é? Quando você fala que você está em crise, você some. Até agora não é mais nem da agenda, agora é do WhatsApp, né? O cara não dá um oi mais para você. Mas Deus não faz isso com seus filhos. Terceira questão que eu coloco para vocês é que diante da desesperança, você pode contar com o sustento de Deus. Você conta com a direção, você conta com a proteção, e mesmo na crise, na desesperança, você pode contar que não sou eu que estou prometendo isso, é Deus. Você pode contar com o sustento de Deus. E veja, Israel no deserto provou muitas vezes do sustento de Deus. Apesar da falta de fé, apesar da desobediência, Israel contou sempre com a proteção e em especial agora com o sustento de Deus. E em nossa trajetória nunca faltará, pode guardar isso, sustento material para você. Apesar de toda a crise, irmão que vai lá para a missão, pode ter certeza que nunca vai faltar sustento material para você. Para ninguém aqui. O salmista diz assim: fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo e nem a sua descendência
a mendigar o pão. Você já viu? Eu nunca vi. E já experimentei isso na vida familiar. Já experimentei isso com os meus pais. Meu pai desempregado, perdeu o emprego, trabalhando no ramo da construção civil, foi mandado embora de uma empresa em Americana. E o último dinheiro dele, ele disse, olha, vai lá e compre no mercadinho do Hélio. Isso, olha, aproximadamente uns 35 anos atrás, 37 anos atrás. E eu fui correndo, brincando, eu e meu irmão compramos as coisas. Chegamos em casa, meu pai falou, não perca esse dinheiro, que é o último dinheiro que nós temos. Graças a Deus não perdi. Mas cheguei lá na mercearia do seu Hélio, compramos as coisas, voltamos para casa. Meu pai começou a conferir as coisas com a minha mãe e falou, Ivanilson, Robson, tem dinheiro a mais aqui. Eu dei tanto e o seu Hélio devolveu o triplo do que eu tenho. Vá até a mercearia dele com todas as coisas, com todos os produtos, com todo esse dinheiro e devolva para ele dizendo que ele fez conta errada. Era o último dinheiro do meu pai. Eu falei para o meu pai assim, pai, é Deus que mandou. É o último dinheiro, Senhor, Deus está abençoando a gente. Ele falou, não, esse dinheiro não é meu. Esse dinheiro tem dono. Eu só quero o meu dinheiro, o troco, que é de acordo com a compra, e a mercadoria. Cheguei lá, seu Hélio, eu triste de devolver o dinheiro. Verdade. Falei, seu Hélio, está aqui o dinheiro, a mercadoria, mas o que aconteceu? Tem alguma coisa estragada? Falei, não, seu Hélio, o senhor devolveu diz meu pai que o senhor devolveu 3 vezes a mais o que ele te deu. Aí ele sentou, começou a fazer as contas, falou, verdade. Aí ele pegou, deu o dinheiro que meu pai tinha dado para mim, deu a mercadoria e falou assim, daqui para frente, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, vocês podem comprar o que quiserem na minha mercearia. Eu falei para o meu irmão, olhei para o meu irmão, falei, Robson do céu, você está vendo? O pai não vai acreditar na gente. Falei, seu Hélio, meu pai não vai acreditar na gente. Ele falou, não, eu vou escrever. Seu José, daqui para frente, com essa atitude, eu tenho tantos anos de comércio, eu não vi nada parecido como esse. O senhor pode vir comprar o que quiser. Estou devolvendo o dinheiro que o senhor deu e dando ao senhor a mercadoria que o senhor pediu. Você acredita nisso? Imagine se meu pai ficasse com dinheiro. De acordo com o meu conselho, né? Por favor, não façam isso. Eu era pequeno. Eu não tinha essa visão de mundo que eu tenho hoje. Primeira coisa que eu falei para meu pai, fique com o dinheiro. Meu pai ensinou um princípio, aquilo que não é seu, devolva, Ivanilson. Que Deus, ele falou, Deus vai nos honrar. E eu vi isso, essa experiência do justo, passando por dificuldades, mas não passando fome. Deus garante o sustento para cada um de nós, material. Deus por 40 anos mandou um maná, fez a água jorrar da rocha, mandou codornizes para alimentar o povo, não permitiu que o povo ficasse descalço, por isso os sapatos não envelheceram, nem deram falta de roupa alguma, pois nenhuma delas apodreceu. Todos esperaram de ti que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. E Deus sustentou Israel em toda a circunstância no deserto. E Ele vai sustentar você nessa caminhada. Deus também providencia o sustento emocional. O texto diz assim que, da palavra de Deus, que o nosso Deus é o Deus de toda consolação. Então, bendito seja o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação.
se você tem atravessado o túnel da depressão, o deserto, a síndrome do pânico, dos terrores terríveis, então leia esse salmo, você verá o que é um exemplo bíblico da mais profunda depressão. O salmista declara: estive muito aflito e não mais. Se você está passando também pelo deserto, conte com o sustento espiritual de Deus. Não só o material, não só o emocional, mas também o espiritual. Quando Jesus esteve no deserto, após 40 dias e 40 noites, Satanás foi tentá-lo para que ele transformasse pedra em pães. Mas Jesus respondeu: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Senhor multiplicou os pães e peixes, alimentando milhares de pessoas. O homem de Deus, Eliseu, sustentou uma viúva e seu filho apenas com um bocado de farinha na panela e um resto de azeite. Durante 40 anos, Deus sustentou o povo no deserto, e nada do que era necessário para se viver lhes faltou. Nada do que era necessário para que eles vivessem no deserto lhes faltou. E em último lugar, diante da desesperança, você pode contar com a salvação de Deus. Você pode contar com a direção, com a proteção, com o sustento e com a salvação de Deus. O texto nos diz: quem disse que Deus tirou o povo hebreu do Egito para que ele morresse no deserto? Da mesma maneira, Deus não nos tirou do mundo para morrer no deserto. Você é salvo, e salvo pela graça de Deus. Se você experimenta o deserto, você pode contar sempre com a salvação, porque no caminho da salvação, Deus nos livra do Egito, Ele nos livra do mundo constantemente. A oração que aprendemos do Senhor Jesus nos diz que Ele livra-nos de todo mal, de todo mal, de todo tipo de mal. Você pode, no caminho da salvação, que Deus nos guarda no deserto, não só durante o deserto, mas no deserto, na caminhada toda pelo deserto, e que Deus está fazendo com que nós cheguemos a uma terra que mana leite e mel, a nova Canaã, a nova Jerusalém. E encerrando, meus irmãos, para vocês que estão estudando esse tema tão importante, que a esperança não é esperar. Tem um deserto, capítulo 13, o povo recebe essa mensagem. Capítulo 14, Deus diz assim: marche. E na frente tinha o quê? O mar. Atrás, um exército furioso de pessoas, de homens acostumados com a guerra. Para onde ir? Obedecer à voz de Deus é se lançar no desafio, é ir para o mar. Se está difícil no deserto, vai ter um outro desafio, o mar. Mas conte com a direção dele, conte com a salvação, conte com a aprovação, conte com todo tipo de sustento para a sua vida. Pode contar que Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar sozinho. Hoje eu tenho 2 filhos que Deus me deu, e eu tenho certeza que eu não os deixaria por nada nessa vida. Eu daria a minha vida. Eu daria a minha vida por eles. E falo isso constantemente, olhando nos olhos deles. Que não é só bens materiais que quero
ajudá-los, dar um norte para a vida deles. Eu estou disposto, como pai, e eu que sou mau, e eu que sou desobediente, eu que às vezes bato a cabeça na parede, eu procuro dar coisas boas para os meus filhos. Imagine nosso Pai que está no céu, o que Ele tem para você, o que Ele tem para mim, o que Ele tem reservado para você nesse deserto que nós estamos vivendo. E nós estamos vivendo tempos sombrios, difíceis mesmo, e eu estou com vocês nessa caminhada, tão difícil que é essa vida. Eu fico pensando nos nossos filhos. Eu tenho certeza que você, mãe, aliás, parabéns pelo seu dia, você, mãe, também sente isso com o seu filho. Então lembre-se sempre que você é o povo da esperança, não da espera, não da expectativa, da esperança. Sim, você faz parte do povo escolhido, o povo que Deus escolheu para colocar vida no coração das pessoas, luz no coração das pessoas, boas notícias no coração das pessoas, alegria no coração do triste, do abatido. Você é esse povo. Não é um povo que só espera algo acontecer, é o povo que faz algo novo acontecer todos os dias pela graça do Senhor Jesus. E lembre-se que em meio a toda essa desesperança, Deus te convida a cumprir sempre esta missão. Você é uma geração eleita, um povo de propriedade exclusiva de Deus, uma nação santa, chamada para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas, do Egito, para a sua maravilhosa luz. É assim que nós caminhamos. Amanhã tem mais um deserto para a gente enfrentar. Amanhã mais um mar se abre para a gente. Mas conte com Deus nessa nova caminhada, nessa nova jornada, diante de um mundo tão cheio de desafios. Marchem, que Ele está conosco, sempre e sempre e sempre, até a eternidade. Ó Deus bendito, Pai de toda a consolação, nós te pedimos, ó Pai, que em meio a todo esse deserto que nós estamos vivendo, em meio a toda essa crise que assola o nosso país, a vida de muitos e muitos brasileiros, que o Senhor, como Deus de toda a consolação, faça a tua paz habitar os nossos corações e entender que mesmo em meio a tantos desafios, tantos desertos, o Senhor caminha conosco, o Senhor anda a nossa caminhada, o Senhor vai à frente, o Senhor vai adiante, abrindo os novos desafios, dando sentido à nossa existência e fazendo ecoar nos nossos corações sempre que nós somos o seu povo, o povo da esperança, um povo que, em detrimento a tudo que acontece, age, caminha, anda em direção a Ti, em direção aos desafios. Abençoe esta comunidade, Pai. Derrame sobre ela a Tua graça, o Teu amor, a Tua paz, as Tuas bênçãos. E que eles, enquanto peregrinos, anunciem sempre a verdade de um povo que tem o Deus de toda a consolação, de um povo que tem o Deus de toda a esperança, junto dele, caminhando e vivendo os desafios dessa vida. Em nome do Teu Filho, nós oramos. Amém e amém.